Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com você novamente. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você já ouviu falar no vice-consulado italiano em Campinas? Já, né? Só que não é mais vice-consulado. Hoje é consulado italiano. Então, hoje, quando você for se referir a essa representatividade consular italiana em Campinas, diga de boca cheia: temos um consulado em Campinas. E o meu entrevistado de hoje nada mais é do que o cônsul de Campinas, em Campinas, Álvaro Cotomati. Prazer enorme tê-lo aqui e eu vou até... Muito bom tê-lo aqui. Que bom. Fico muito contente e muito honrado. E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Esse senhor querido que aqui está é filho de um ex-professor meu. Eu fui aluno do pai dele, que era uma criatura adorável. Tinha um humor, era uma delícia seu papai como professor. Eu tenho saudades daquele tempo e seu pai ficou na minha memória afetiva. Obrigado, Almir. É minha alma gêmea, meu pai. Caríssimo. Então, dito isto, é hoje consulado em Campinas. Isso, exato. Então, Campinas, pela grandeza da cidade de Campinas, por toda a sua abrangência como município, região metropolitana, a embaixada e através do Ministério das Relações Exteriores da Itália resolveu transformar o vice-consulado em consulado da Itália. Isso em linha com a grandeza da cidade de Campinas. Isso, em 2014, exatamente. Agora, eu vou dar de você, né, Álvaro? Sim, como não. Ô Álvaro, esse trâmite, digamos, diplomático que existe entre o Brasil e a Itália, através das embaixadas, da embaixada e dos consulados, ele sofreu alguma alteração ultimamente, porque o que eu ouço dizer é que é tanta gente querendo ser naturalizado italiano, que são bisnetos, netos ou filhos e tudo isso, que não dá vazão, né? Eu queria saber se isso procede, se o governo está botando um brequezinho nisso tudo. Não, o governo não coloca nenhum breque com relação a isso. O italiano. O governo italiano, ele considera isso desde 1912 o direito de sangue à cidadania italiana. Então isso está em vigor, continua em vigor e vai continuar em vigor. A dificuldade, essa grande lista de espera, esse grande desejo dos cidadãos brasileiros de origem italiana é porque tem sonhos de trabalhar, de mudar de vida, de morar na Itália, etc, etc. Porém, não existe estrutura suficiente para esses, alguma coisa em torno de 500 mil pessoas na lista de espera. Então, realmente precisaria de uma estrutura muito grande e muito custosa para a Itália. Então, principalmente no estado de São Paulo, onde tem o maior número de pessoas de origem italiana. Não é no Rio Grande do Sul? Não, é São Paulo. São Paulo é o estado com o maior interessante, eu achei que o Sul fosse
tivesse sido mais colonizado por italianos do que São Paulo. Ele foi bem colonizado, o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, como Santa Catarina, como Curitiba, foi bem colonizado, porém o maior número foi para o estado de São Paulo. Agora, vamos falar claramente, afinal estamos aqui para isso, porque eu quero que o nosso telespectador tenha consciência disso. A Itália, se não me engano, eu não sei se eu vou falar bobagem, mas é em torno de 30 vezes menor que o Brasil, como geografia, né, como território. A Itália tem o tamanho do estado de São Paulo, 302 mil então eu acho que não é 30, eu acho que eu perdi a referência. Mas é bem menor que a Itália, bem menor. Estado de São Paulo. O Brasil tem 8 Como é milhões que poderia de acolher todos esses pretendentes aos seus direitos enquanto filhos, netos e tudo isso no seu território? Porque eu acho muito interessante, Álvaro, essa é a minha visão de fora. Você como diplomata, como cônsul é diferente, mas a minha de leigo é essa. Aqui está apertada a situação, é contra o governo, vamos embora daqui, vai para Portugal, vai para Itália, vai não sei para onde, procura as origens. Quando ficar ruim lá, volta tudo para cá correndo. Com certeza, sempre foi assim, o vai e vem. Portugal já teve aquela época que recebeu milhares de brasileiros, inclusive aqueles médicos todos, lembra-se? E de repente houve lá o murundum, volta todo mundo para cá. A Itália também deve estar acontecendo isso com certeza, né? Porque é muita gente, como você disse. E por não poder acolher tudo isso, não tem possibilidade física mesmo, eu acredito, não é? Ou é só problema da situação social do país, que também tem problemas, a parte de trabalho e tudo isso? Como é que fica? Que expectativa tem para esses brasileiros que querem ir para lá? Olha, eu diria, Almir, que nem todos, nem a mínima parte que vai tirar a cidadania italiana ou é cidadão italiano por iuris sanguinis, a maior parte não vai mudar para a Itália. Então, se eu penso hoje em milhares de pessoas, ou milhões de pessoas, muito pouca gente vai mudar para a Itália. Muitos querem a cidadania italiana por questão de alma, por questão de honra aos antepassados. Sim, Nossa, isso... eu tinha a ideia completamente ao contrário. Não. Eles nunca foram tão patriotas assim? Muitos são. Mas não eram, porque eu vejo pessoas da minha idade que nunca se preocuparam em tirar a cidadania portuguesa nem italiana. Agora, com a crise social, estão logo querendo ir embora do país e querendo morar ou em Portugal ou na Itália. Por isso que eu falei, mas espera um pouquinho. Mas então não é? Não, eu diria que grande parte das pessoas é por origem, é orgulho de ser italiano, de ter uma segunda pátria. Então esse é o grande, eu vejo isso como o grande escopo. Agora, se eu for falar também em número de pessoas, a Itália hoje tem 60 milhões de habitantes. Somente o Brasil tem 30 milhões de pessoas de origem italiana. Obviamente, se fossem todos os 30 milhões com cidadania italiana, seria um problema muito grande, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, não é o desejo das pessoas e realmente não é. E a Itália também passa hoje por muita dificuldade. Muita dificuldade. A Itália hoje ela precisa sanar o déficit público, que é grande, ela precisa fazer reformas, o parlamento está trabalhando, mas tudo isso demanda tempo. É lógico. A Itália está com uma grande... recebendo uma grande onda de refugiados, não só a Itália, como toda a Europa. Mas muito mais a Itália. Muito mais parece, a Itália, né? a Grécia e a Espanha. E ela não comporta receber. Não comporta receber porque as pessoas vêm realmente em condições precárias. Então isso, o custo para o governo italiano é muito alto. Exatamente. Né? Então, mas a Itália, ela realmente dá assistência a essas pessoas, mas ela não pode continuar indefinidamente a receber essas pessoas. Ela não tem onde acolher como emprego, como trabalho, como questões sociais, etc. Até que eu acho, senhor cônsul, que fazem muito, sabe, já. Porque, se não me engano,
cada imigrante lá recebe 30 euros por dia, ou 37 euros, uma coisa assim. É mais ou menos que isso. É uma coisa mais ou menos por aí, para não fazer absolutamente nada, só é um benesse do governo que é oferecido, ajuda humanitária, né? E aí depois alguns têm emprego, outros não têm e por aí ficam. Mas a minha pergunta, então, esses brasileiros, porque eu falei, será que agora esses brasileiros todos resolveram querer morar na Itália? Você está me acalmando dizendo que não. Então tá menos mal. Então é patriotismo mesmo. Muitos, a maior parte, eu vejo como patriotismo, coração, homenagem aos pais, aos avós, aos bisavós, vejo na minha visão. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre esta situação, então, que muitas pessoas querem saber o que é preciso para você ter direito a essa cidadania. Porque é patriarcal ou matriarcal a Itália? Bem, a nível de Ministério das Relações Exteriores, Ministério degli Affari Esteri, dos Negócios Estrangeiros, que é consulados e embaixadas, eu não diria, eu não sei qual que é o termo certo, patriarcal ou matriarcal, mas como a Constituição da República Italiana... Herda-se pelo pai ou pela mãe? Pela Constituição da República Italiana, entrada em vigor em 1º de janeiro de 1948, a mulher italiana, ela só transmite a cidadania para filhos ou filhas nascidas a partir de janeiro de 1948. A lei não pode retroagir. Entendi. Antigamente, antes desse período, era a monarquia, e a monarquia não previa que a mulher transmitisse a cidadania italiana. Né? Isso a nível de Ministério das Relações Exteriores. Então, para quem é de origem materna, a cidadania, e nasceu antes de 48, a nível de consulados e embaixadas do exterior, não tem direito. Porém, a nível de Ministério do Interior, se a pessoa for morar na Itália, ela pode entrar com uma liminar ou entrar com um pedido perante a Justiça. Em soma, aí o Ministério do Interior encara de uma outra forma. Tá? Entendi. Agora, ele herda por parte de pai também? Ou só a mãe? Não, por parte de pai, sim, seguramente. E mãe, então? Pai, mãe, avô, bisavô, a Itália não tem um limite para conceder a cidadania, desde que a pessoa se apresente ou se inscreva e entregue toda a documentação desde o Dante Causa. Dante Causa é o italiano, avô, bisavô, pai, etc., até chegar a ele. Tá? Agora, toda esta logística é feita aqui no seu consulado? Hoje, Almir, é feito tudo na jurisdição de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, é feita no consulado de São Paulo. O consulado de São Paulo quis centralizar tudo isso para ter o controle de todas essas pessoas para os corretos registros no anágrafe consular. Né? Então, se quiserem ir tirar os seus passaportes italianos e que tais, eles têm que ir a São Paulo, não é aqui. Só que ele tem que entrar numa lista de espera para a cidadania. Sim. Numa lista de espera que hoje estão sendo chamados os inscritos no ano de 2007. Então realmente está demorando muitos anos, como eu falei, por falta de estrutura de pessoas, funcionários e estrutura como um todo. Então, para o passaporte também só é dado se eles tiverem... Se tiver o devido registro na cidade onde o avô, o bisavô nasceu. Mas ele não precisa ter a cidadania. Não tem, é necessário ter a cidadania. Então ele não tira nem o passaporte. Não. Tem que estar com a cidadania registrada. Prestem atenção então, hein? Registrada e transcrita nos livros da cidade onde nasceu o ancestral dele. Perfeito. Então aí sim ele pode retirar o passaporte com tranquilidade para ele, para os filhos, aí ele registra matrimônio, se for o caso, registra filhos menores, é obrigado a registrar filhos menores, etc. Eu diria, Almir, que Campinas tem algo em torno de 30 a 35 mil cidadãos italianos, uma grande parte nascida na Itália e uma grande parte com a dupla cidadania, que tirou a cidadania por sangue, pelo direito da lei. Então eu diria que esse número é algo em torno de 30 a 35 mil pessoas. De origem italiana,
incluindo esses 30 mil, eu diria que 70% aproximadamente de Campinas e região metropolitana é de origem italiana, algo em torno de 2 milhões de pessoas. Tá? De uma região metropolitana de 3 milhões e poucos mil habitantes, 2 milhões aproximadamente são de origem italiana. Em todo o estado de São Paulo, são algo em torno de 16 milhões de pessoas que têm origem italiana. Em todo o Brasil, são 30 milhões de pessoas de origem italiana. E em toda a América, do norte, Estados Unidos, centro e sul, Canadá, etc., e sul, são 60 milhões de pessoas de origem italiana. Então existe uma Itália fora da Itália que mora nas Américas. E qual é a maior comunidade italiana fora da Itália? É no Brasil ou é nos Estados Unidos? É no Brasil. O Brasil tem algo em torno de 30 milhões, a Argentina em torno de 15 milhões, eu estou falando em 45 milhões, e outros 15 milhões de pessoas de origem italiana entre Venezuela, Uruguai, Canadá, Estados Unidos. Estou falando em 60 milhões de pessoas. E a Itália tem 60 milhões de habitantes. Olha só. Então a Itália teria, grosseiramente, se essa conta estiver correta, a Itália teria hoje 120 milhões de habitantes se não tivesse havido essa grande imigração que ocorreu desde o ano de 1870. Olha aí, que bom, hein, saber disso aí, que nós temos aqui. Então é a maior comunidade, eu acho que a maior comunidade estrangeira do Brasil é a italiana, então. Pelo que eu tenho conhecimento, sim. Pelo que eu tenho conhecimento, sim. Acho que até mais que a portuguesa, hein? A portuguesa eu não tenho noção. Eu também não tenho, apesar de ser neto, bisneto, tataraneto de português. É porque a população de Portugal sempre foi pequena. Foi pequena, exatamente por isso que eu estou falando. Portugal hoje tem 10 milhões de habitantes, a Itália tem 60. Há 100 anos atrás, a diferença também era mesmo percentual, provavelmente. Exatamente. Senhor Cônsul Álvaro Cottomati, agora eu sei que vai haver uma festa promovida pelo consulado em comemoração aos 120 anos da inauguração da regência consular italiana aqui na cidade de Campinas. Ela foi fundada no mês de agosto de 1894 para dar assistência aos italianos da primeira leva que saíram da Itália e que se instalaram na região de Campinas e todo o entorno. Você deve saber pela história que Campinas teve uma grande epidemia de febre amarela em 1889. Exatamente. Isso tudo é muito bem retratado no livro do Jorge Alves de Lima, O Ovo da Serpente, é um livro belíssimo, um livro muito, muito importante. E a grande parte da população de Campinas teve que deixar a cidade para se precaver desta doença da febre amarela. Não se sabia o que provocava. Então, 5 anos depois, poucos 5 anos depois, quando ainda existia a epidemia de febre amarela, que se instalou em 1894 a representação consular, que era na época a monarquia, por isso que se chamava-se regência consular, para dar assistência aos italianos. Quem foi o primeiro? Foi o Cavaliere Oreste Savina, de Alessandria, Piemonte. Ele foi nomeado pela Gazeta Oficial italiana do Reino da Itália no mesmo ano de 1894. E ele morava aqui? Ele veio da Itália especialmente para assumir essa função. Ele veio de lá. Ele tinha que dar assistência consular às pessoas que queriam voltar, ou que precisavam de ajuda, ou que estavam doentes, ou emitia passaportes. Então teve todo esse trabalho, essa ajuda às pessoas, aos italianos que estavam sofrendo junto com a população de Campinas essa dificuldade, esse problema seríssimo da febre amarela. Foi terrível. Inclusive em Campinas nós tivemos grandes figuras, moravam na época aqui em Campinas, Júlio de Mesquita, o fundador do Estado de São Paulo, Jornal da Província, ele era vereador aqui em Campinas um pouco antes. Ramos de Azevedo, o grande arquiteto de Campinas, o presidente da República, Campos Salles, era de Campinas, Francisco Glicério.
Então tinha toda uma população que teve que se deslocar, especialmente para São Paulo, e aqui em Campinas ficaram basicamente os imigrantes que não tinham muita possibilidade digamos, de locomoção para outros centros, né? Então, por isso que foi instalada essa regência consular. Então, 125 anos, Almir, é um momento alvissareiro, é uma história. Pessoas, os meus antecessores, desde Orestes Savina, sempre se empenharam em dar o máximo de si àqueles que necessitam ou necessitavam de ajuda. Mantiveram sempre o nome da Itália, defendiam os interesses do país, da Itália, aqui na nossa região. Sempre foram amigos, Brasil e Itália, sempre se deram muito bem parceiros. Como país, sempre foram parceiros, mas os italianos escolheram essa terra maravilhosa, e o bonito que este generoso país, o Brasil é um país generoso, maravilhoso, um povo muito bom, sempre acolheu os italianos de uma forma como uma verdadeira, né? Segunda pátria. Então os italianos praticamente desenvolveram o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é hoje essa grandeza de estado ao trabalho italiana. Dos italianos que se empenharam. Houve 4 ciclos migratórios. O primeiro, que começou em 1870, depois teve um outro segundo depois da Primeira Guerra Mundial, depois um outro depois da Segunda Guerra Mundial e um último nos finais da década de 1960, quando o Brasil precisava, para desenvolver o seu setor energético, no caso específico eu posso citar a CPFL, Furnas e outras centrais que precisavam de mão de obra especializada, de técnicos e engenheiros que conheciam profundamente essa área. E aí vieram esse último ciclo imigratório. Mas, de qualquer forma, a grande imigração, as primeiras 3 grandes imigrações que ocorreram aqui, foram causa básica por causa da unificação da Itália. Isso. Foi um processo maravilhoso que houve na Itália, com Garibaldi, e a brasileira Anita Garibaldi, a gaúcha, Libero Badaró, que era italiano, mas vivia em São Paulo. Foi o ressurgimento, unificar a Itália como um país unido. A Itália sempre foi a Península Itálica, mais um ducado, um outro ducado, um condado, etc. Então eles lutaram, e agora isso custou muito dinheiro para a Itália. Uma luta, trabalho, etc. E depois, quando se tem um país unificado, o que precisa? Precisa de dinheiro para manter a estrutura do país. Então, a única alternativa que a Itália teve foi aumentar os impostos para os proprietários de terras. Então, agora, esta festa que vocês fazem agora, quando vai ser? Ela vai ser dia 25 de novembro próximo, num domingo. Vai ser uma missa aqui ao lado da Santa Rita de Cássia, na Nova Campinas, o reverendíssimo pároco Carlos vai celebrar essa missa em italiano. Nós vamos ouvir o hino nacional italiano nessa missa, vamos ter a bandeira italiana. Então é uma homenagem que nós prestamos pelos 125 anos de história e de vida desta representação consular a todos aqueles que vieram para cá, aos nossos antecessores na área consular. Justa homenagem. Uma justa homenagem, e também um abraço, um cumprimento e uma oração a todos os descendentes, às pessoas de origem italiana que consideram
sempre esta uma verdadeira segunda pátria. Como eu falei no começo, muitos dos oriundi, os de linha de origem italiana, eles falam, puxa vida, meu coração diz que eu sou italiano porque eu tenho sangue italiano, eu tenho origem italiana, eu amo esta outra segunda pátria. Então essa ação de graças, essa missa de ação de graças, 25 de novembro. 25 de novembro, domingo, às 10h40 aqui na Igreja Mas nós vamos Santa Rita de noticiando Cássia. ainda sobre isso. Tá ótimo, excelente, Almir. Daí, olha, uma bela história do nosso consulado italiano em Campinas, culminando com essa grande festa no próximo 25 de novembro. Álvaro Cotomassi, senhor cônsul da Itália em Campinas, muito obrigado por ter vindo. Continue esse belíssimo trabalho que o consulado desenvolve, principalmente através da sua pessoa. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Almir. Eu que agradeço a sua sempre gentil colaboração. Imagina, é um prazer. E seu amor à pátria. Eu sei que você tem uma paixão, Amo a Itália. amor Não pela sou Itália. descendente, nada, mas é como se fosse minha segunda pátria também. Se ama em casa. Muito Temos obrigado. duas belíssimas pátrias. E você, italiano ou não, deve ficar contente com tudo isso, porque mesmo que você não seja, você deve adorar a comida italiana, você deve adorar a música italiana, a dança, o povo, os amigos, não é? Então, é isso aí. Obrigado por me receber aí na sua casa, viu? Eu volto na próxima semana contando tintim por tintim do que acontece aqui em diversos segmentos da sociedade. Até lá.